Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazermos uma correção comentada sobre os exercícios de bioquímica celular até a água, tá? Até os exercícios sobre água. Então, eu pedi para vocês ah, na página 5, eu pedi os exercícios um e 2. Então, vamos lá. Exercício 1. Então, ele fala assim para vocês: diferencie substâncias orgânicas e inorgânicas e exemplifique. Então, pelos nossos slides, nós vimos que as substâncias orgânicas, elas têm a capacidade de fazer, de ligar carbonos entre si, formando as cadeias carbônicas. São substâncias complexas, bem maiores, tá? E que podem ligar também a outros elementos químicos. Já as substâncias inorgânicas são aquelas que possuem uma cadeia menor, são menos complexas, porém não menos importantes, hein? Cabe a gente lembrar isso, que as substâncias, cada uma tem a sua importância. Então, não é porque ela é menor e menos complexa que ela vai ser menos importante, né? Então vamos lá, as moléculas orgânicas, elas contêm o carbono, né? Vários carbonos ligados entre si, formando então as cadeias carbônicas. E a este carbono geralmente estão ligados àquela palavrinha mágica, né? Os CHOMPs: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São moléculas complexas e formadas por vários átomos. Exemplos de moléculas orgânicas, de compostos orgânicos: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, tá? As moléculas inorgânicas, elas não apresentam, então, cadeias carbônicas, que eu já falei, e geralmente são bem mais simples. Nós temos aí a água, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o oxigênio, o gás carbônico. São todos exemplos aí de compostos de substâncias inorgânicas, ok? Exercício 2. As moléculas biológicas são constituídas quase que inteiramente de apenas 6 elementos, chamados de organógenos, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Anote o nome desses elementos. Acabei de falar para vocês, né? C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Depois, pessoal, mais para frente, eu pedi o exercício 4, tá? A página do exercício 4, se não me engano, página 8 ou 9, tá? Então, aqui, ó, página 9. Então, ele fala assim, ó: leia a manchete a seguir. NASA revela descoberta de água em Marte. Aí ele pergunta assim: identifique o motivo da substância encontrada em Marte ser essencial para a vida como conhecemos. Então, gente, a gente já sabe que a água, ela é essencial para todos os seres vivos, né? Sem água nós não conseguimos viver, porque a maioria das reações que acontecem dentro dos organismos, elas acontecem em meio aquoso. Então, a água, ela é vital, ela é o nosso solvente universal. Sem a presença de água, então, não há reações nos seres vivos, certo? Então, a água também tem características indispensáveis para esses seres vivos. Por esse motivo, a descoberta de água em Marte é a condição essencial para encontrar vida no planeta. Então, sem água não há vida, né? Porque a maioria das reações químicas se processam em meio aquoso, ok? Ainda nessa página, pessoal, eu pedi o exercício 5, tá? Ele fala o seguinte: as plantas precisam de água presente no solo e captada pelas raízes chegue a todas as partes do corpo. Isso é possível principalmente pela presença de vasos condutores. Explique de que maneira a água consegue chegar a todas as partes das plantas. Nós temos que lembrar lá de algumas propriedades, né? Da capilaridade, né? Que é a capacidade da água fluir por pequenos tubos, no caso os vasos condutores. Não esquecendo da adesão e da coesão. A coesão é a tendência dessas partículas, das moléculas de água, em permanecerem unidas. E a adesão é a capacidade dessas moléculas unirem as superfícies diferentes. Então, a presença de vasos condutores
permite que a água seja transportada de maneira eficiente por longas distâncias, permitindo que chegue a grandes alturas. Nos vasos condutores das plantas, a seiva é transportada utilizando as propriedades da água, como adesão e capilaridade, que permite sua locomoção dentro desses vasos. Então, aí a resposta para o nosso exercício de número 5. Ainda nesta página, eu pedi o exercício 6. Tá? O exercício 6 ele fala o seguinte: uma professora pediu aos seus alunos que representassem no caderno as interações entre as moléculas de água. Um aluno as representou conforme a imagem ao lado. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, a representação está correta ou incorreta? Justifique sua resposta. Então, se a gente analisar bem a imagem, a gente vai verificar que a representação está incorreta. Nós temos que lembrar que a água é uma substância polar, apresenta cargas de sinais opostos, né? Os hidrogênios sendo positivo e o oxigênio negativo. E a gente tem que lembrar também que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, a representação que o aluno fez ali está errada. Então, na molécula de água, o hidrogênio tem carga positiva, enquanto que o oxigênio tem carga negativa. Assim, as ligações intermoleculares da água ocorrem entre o hidrogênio e o oxigênio, e não com o hidrogênio e hidrogênio como está representado aí. Então, as moléculas, elas não se rearranjam de forma representada pelo aluno, pois os hidrogênios positivos, por terem cargas iguais, se repelem. Então, vocês têm que falar que o aluno fez a representação incorreta, porque deveria estar ligado ao oxigênio ao hidrogênio, né? Por possuírem cargas de sinais contrários, ok? Então, desta página, eu havia pedido os exercícios 4, 5 e 6, e aí, então, está a correção de cada um deles. Depois, a gente vai para o exercício 8, na página, aqui, página 11. Então, na página 11, eu pedi os exercícios 8, 9 e 10. Então, exercício 8, pessoal. Em uma prova, um aluno escreveu o seguinte: a água é solvente universal porque ela dissolve todas as substâncias. A professora não pontuou a resposta desse aluno, alegando estar errada, e ele não concordou. Com base nos seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Identifique quem está correto, o aluno ou a professora. Então, gente, na letra A, quem está correto é a professora, tá? A professora está correta. Letra B, apresente um argumento que aponte essa teoria. Então, a água, ela é chamada de universal porque ela dissolve a maioria das substâncias, as substâncias hidrofílicas, lembra? Hidrofílicas são substâncias que têm atração pela água, né? Consegue se unir à água. E as hidrofóbicas são aquelas que não têm aversão, né? Medo da água, fobia da água, pessoal. Então, a água não consegue dissolver essas substâncias. Por exemplo, um exemplo de substância hidrofóbica, nós podemos citar os óleos em geral, tá, pessoal? Então, esse é o nosso argumento. Então, ela é a solvente universal porque ela dissolve a maioria das substâncias, aquelas que apresentam um caráter hidrofílico. As hidrofóbicas, então, a água não consegue dissolver. Depois, ainda nessa página, o exercício 9, ok? Justifica o motivo pelo qual os lipídios são insolúveis em água. Então, acabei de falar para vocês, os lipídios são moléculas apolares. A água é uma molécula polar. Então, o lipídio, ele apresenta uma cadeia hidrofóbica, tem aversão pela água. Então, por isso que eles são o quê? Insolúveis em água. Então, a água é incapaz de dissolver um lipídio, justamente porque ele é hidrofóbico, apresenta uma cadeia apolar. E o exercício 10. Então, ele fala o seguinte: identifique qual propriedade da água permite que as situações a seguir ocorram. Então, é o seguinte: nós temos solvente universal, o alto calor específico. Lembra? O alto calor específico é que a água precisa receber uma grande quantidade de energia para elevar a temperatura. Então, ela consegue fazer a regulação térmica, tá? Densidade da água e do gelo. Lembra que o gelo forma ali uma camada de gelo na superfície? Como uma camada isolante, permitindo a vida, então, abaixo, né, dessa camada de gelo, a vida aquática. Então, vamos lá. Primeiro aí, ó, através das raízes, as plantas retiram do solo os sais minerais e a água que destes precisam
sais minerais e a água de que precisam e que devem chegar a outras partes do organismo, como as folhas. Então, isso aqui é um exemplo de solvente universal. Então, a água, ela carrega, né, outras substâncias. Ela também trabalha no transporte de substâncias. Lembra quando eu falei da membrana plasmática? Então, a outra alternativa aqui afirmativa, a água de um lago não congela completamente no inverno, permitindo a manutenção da vida aquática. A gente já acabou de falar, a densidade da água e do gelo. Então, 3. Um iceberg flutua no mar. 3 também. Um atleta começa a correr, mas seu corpo não esquenta imediatamente. É o alto calor específico. 2. Os peixes podem respirar oxigênio embaixo da água. Solvente universal. 1. O plasma do sangue, composto em sua maior parte por água, não dissolve óleos nem gorduras. 1 também, solvente universal. E a areia da praia é mais quente do que a água do mar. 2, capacidade calorífica. Então, aqui, pessoal, a gente finaliza os nossos exercícios até água. A nossa próxima correção, então, será sobre sais minerais e vitaminas, os exercícios sobre estes assuntos que eu tratarei na próxima aula. Um grande abraço. Tchau!